meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz em o nome de Jesus. Vamos caminhando na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Ademir Almeida e você está no canal Em Oração. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se aí e que Deus abençoe ricamente a sua vida. Bom, eu gostaria de compartilhar com você 3 razões para não entrarmos em quarentena em nossa vida de oração. 3 razões. E a primeira delas é a seguinte: nós não devemos entrar em quarentena na vida de oração. Sabe por quê? Primeiro, que Jesus não entrou. Jesus, ele orou constantemente. Ele foi o nosso maior exemplo de oração. Ele não tirou folgas. Ele não deu pausas nessa área. Ele não ficou sem orar. Pelo contrário, ele dedicou em oração. Lucas capítulo 5, versículo 16, nos diz assim: Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Havia tempo em que Jesus ele estava com as multidões, mas havia tempo em que ele estava com alguns discípulos, mas havia momentos em que ele tinha prazer em ficar sozinho orando. A oração, ao mesmo tempo que era uma necessidade, era um privilégio para Jesus nesse sentido, de orar mesmo. Para nós não é diferente. É um privilégio e é uma necessidade. E nós temos que orar. Nós não podemos de forma alguma entrar em quarentena nessa área. A Bíblia diz que Jesus se retirava para lugares solitários e ali orava. Até o lugar ele escolheu, lugares calmos, solitários, tranquilos, e ali ele dedicava em oração diante do Pai. Não fique sem orar. Ore em nome de Jesus. Aonde você estiver, caminhando, dirigindo, no supermercado, em qualquer lugar, não deixe de orar. Ore em todo momento. Amém? Olhe um outro versículo a respeito da vida de Jesus. Lucas capítulo 6, versículo 12. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Jesus passou a noite inteira orando ao Senhor. E é interessante que no versículo 13 nos diz que quando amanheceu, chamou Jesus a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Antes daquela escolha importante, Jesus orou. Jesus passou um tempo clamando ao Pai. E aqui eu aprendo um princípio, irmãos, que é fundamental. Nós temos que orar em relação às escolhas da vida, em relação às escolhas difíceis da vida. Nós não podemos entrar em quarentena em nossas vidas de oração. A segunda razão foi justamente por aquilo que o apóstolo Paulo nos deixou bem claro lá na primeira carta dele aos Tessalonicenses, capítulo 5,
versículo 17. Orai sem cessar. Em todo lugar, em todo momento. O Espírito Santo tocou no seu coração? Ore. Andando, caminhando, ao comprar alguma coisa, ao dirigir, vai intercedendo. Vai conversando com o Senhor. Vai, sabe, assim, orando a Deus. Quando você estiver caminhando pela cidade, interceda pela cidade. Interceda pelas autoridades políticas, militares, pelas igrejas, pelos comércios. Existe muito mais do que 2021 motivos para orarmos a Deus. Orai sem cessar. Não entre em quarentena nessa área, ok? E a terceira e a última razão é a seguinte. Vamos voltar lá para o livro de Lucas, capítulo 18. Versículo 1. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Esta é a ideia. Nós temos que orar em todo momento, sem desanimar, sem esmorecer. E é interessante que nessa passagem Jesus conta uma parábola do juiz iníquo, de uma viúva, em que ela estava tentando de qualquer forma no pé dele para que ele atendesse ela, resolvesse o problema dela. Por fim, este juiz, que era um juiz que não temia a Deus e nem aos homens, resolveu atender a sua causa. Esse juiz, que era mau, atendeu a causa dessa mulher. Agora, imagine só, o nosso Deus, o justo juiz, ele nos atenderá. Ele ouvirá as nossas orações em o nome do Senhor Jesus. Ele fará justiça pelos seus escolhidos. Esta viúva, ela estava lidando com uma pessoa dificílima. É interessante que nessa passagem, Jesus também aborda o aspecto em que nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos complicados, não só em relação à pandemia, mas também à maldade do ser humano. Olha no que diz aqui a respeito do versículo 8. Digo-vos que depressa lhes farás justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Como eu falei, nós estamos vivendo tempos difíceis. Parece que a maldade do coração do homem está se multiplicando. E até em relação à fé, estamos também vivendo em tempos de apostasia. Na verdade, isto sempre existiu, não é? Desde o primeiro século, desde a era da igreja primitiva. Que Deus tenha misericórdia. Não entre em quarentena na vida de oração. Primeiro, porque Jesus não entrou. Segundo, porque o apóstolo Paulo nos disse o seguinte, olha, orai sem cessar. E terceiro, porque nós estamos vivendo tempos difíceis e também estamos lidando com pessoas complicadas. Por isso nós temos que orar em todo momento, sem esmorecer. E eu quero orar agradecendo a Deus e pedindo a Ele para que Ele continue nos abençoando através da oração. Senhor, muito obrigado pela Tua poderosa palavra, que é um renovo sobre as nossas vidas. E eu peço a Deus para que o Senhor continue nos fortalecendo, trazendo sobre nós esta graça, esse desejo de continuar orando, intercedendo a Deus, em nome de Jesus. Nos ajude, Senhor. Abre os nossos olhos. Nós não queremos, ó Deus, nós não podemos jamais entrar em quarentena
em nossas vidas de oração. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Compartilhe esse vídeo, inscreva-se neste canal e até a próxima. E lembre-se, não entre em quarentena em sua vida de oração. Até mais.